Master Gardener é um filme do Paul Schrader que mostra um jardineiro responsável por cuidar dos jardins de uma proprietária rica. Esse homem começa a passar o seu conhecimento para a sobrinha neta dessa proprietária, porém acaba se envolvendo amorosamente com ela. Apesar dessa obra não ser um trabalho com uma temática diretamente religiosa, como é o caso do The Corrompida, um dos últimos e dos melhores filmes do Paul Schrader, é interessante como ele coloca a natureza e uma ideia de mundo natural como um lugar de resgate metafísico para os personagens. O ambiente ali dos jardins parece que nem faz parte da nossa realidade, tanto pela sua aparência, como também devido a uma caracterização mais solene e mais rígida daquele espaço. O Schrader mostra tudo de modo mais sóbrio, não estiliza nada. Tudo é muito contido, tudo é muito rigoroso. São escolhas que lembram um cinema aí mais asceta do Ozu e do Bresson, por exemplo. Um cinema que não faz escolhas visuais muito pesadas, que trabalha com um aspecto, que trabalha com um espaço mais cru, com um espaço mais ascético, quase como se fosse um espaço santo, digamos assim. Até o modo como os personagens usam uniformes ali dentro e agem de um modo mais robótico, de um modo mais impessoal, lembra um pouco os filmes do Robert Bresson. Na primeira parte do filme, você sente que os personagens estão protegidos por aquele ambiente, por aquela ordem, por aquele paraíso, por aquele Éden. Quando os dois, quando o Joe Edgerton e a Quintessa Swindell saem daquele ambiente, aí sim eles enfrentam uma desordem, enfrentam ali um mundo antinatural, porém acabam reencontrando uma natureza, um equilíbrio mais sublime na relação um com o outro. Ele mostra muito bem esse movimento. E é interessante como nessa outra parte do filme, o Schrader transforma ambientes e elementos banais em algo com uma presença sagrada implícita. Ele filma quarto de motéis como se fosse o Ozu filmando uma casa japonesa. Propõe ali uma geometria muito específica entre os elementos da cena e os corpos dos protagonistas. Tem uma cena em que os dois tiram a roupa, um na frente do outro, que é uma entrega física literal, mas também é uma entrega espiritual, mesmo que dentro de um espaço banal e impessoal como um quarto de motel americano. Esse rigor do diretor, as escolhas ascetas de linguagem nos vão causando essa sensação. Quem curte aí os filmes do Ozu, do Bresson, lembra disso, desses outros filmes. E reconhece escolhas metódicas que podem parecer impessoais, mas no fundo potencializam aspectos mínimos do filme, Um pequeno gesto ganha algo mais significativo. Um pequeno olhar passa já uma outra sensação. Até o modo como uma lata de refrigerante é enquadrada ali na geometria do plano possui uma presença sagrada ou algo desse tipo. Eu acho que esse filme é um dos melhores, na verdade, do Paul Schrader, porque ele consegue fazer muito bem esse movimento de transformar uma paisagem banal, transformar uma paisagem norte-americana contemporânea
em uma experiência espiritual pelo modo que os protagonistas vão se descobrindo e se apaixonando. E eu também acho que esse filme é uma espécie aí de continuação espiritual do da Corrompida e do Card Counter. Ele integra o aspecto religioso do Fé Corrompida com essa paisagem norte-americana impessoal do Card Counter. Até a figura do Joe Edgerton funciona ali como um híbrido entre os personagens anteriores. Ele possui aquele aspecto mais sereno do Ethan Hawke e a presença mais ameaçadora do Oscar Isaac. Ele é um meio termo entre os dois, me parece. O trabalho inteiro é um equilíbrio entre esses outros dois filmes. Inclusive, a maneira como a atuação do Edgerton trabalha com isso, mas sem evidenciar esses contrastes e explorando essa ambiguidade de modo mais metódico, de modo mais bressoniano mesmo, faz com que essa seja, provavelmente, acho que a atuação mais interessante da carreira dele até agora, me parece. Enfim, eu recomendo muito esse filme, mesmo que você não conheça tanto as obras do Paul Schrader, você vai sentir um pouco da pegada que eu tô falando, uma pegada que pode parecer distante no começo, mas que vai sim, mas que vai sim nos fascinando aos poucos.